Você sabia que uma das razões pelas quais os cristãos têm dificuldades com as coisas como depressão e solidão é porque eles não aceitaram o fato de que há um período em que se deve caminhar sozinho? Você não pode escapar disso. Se você estiver indo na direção certa, especialmente quando estiver alinhado com o propósito e os planos de Deus para você, chegará um momento em sua vida em que você deverá caminhar sozinho. Você não pode pular isso, senão não obterá o resultado que essa temporada pretende alcançar em sua vida. Meu amigo e minha amiga, nossas vidas são feitas de estações e tempos. Cada uma dessas épocas nos leva de uma fase para outra, onde ganhamos experiências à medida que progredimos continuamente na perfeição do desígnio final de Deus para nós. Quando ignora o fato de que esses tipos de estações existem, é mais provável que você viva sua vida odiando todos que não estão ao seu lado enquanto você passa por essas épocas. Você pode até começar a forçar as pessoas a passarem por essas temporadas com você. Você precisa saber que criar um círculo de falsas lealdades fará mais mal do que bem. Vamos olhar juntos para a palavra de Deus hoje, enquanto tentamos encontrar o incentivo que você precisa não apenas para permanecer forte, mas para passar por essas estações de frente, sem medo ou frustração, mesmo parecendo que você está sozinho. Pouco antes de começar a redigir essa mensagem, passei algum tempo pensando sobre esse assunto. Veja, como ser humano, eu também sei o que significa enfrentar os problemas da vida. E durante esses momentos, especialmente como líder ou homem em posição de responsabilidade, todos esperam e acreditam que você esteja bem. Todo mundo automaticamente quer que você esteja 100% o tempo todo. Você pode estar morrendo, mas ninguém parece notar, pois esperam que você seja forte. Eles esperam que você seja homem sobre isso. E que, como prega muito e sempre tem uma palavra de encorajamento para os outros, você saiba como se encorajar a voltar à normalidade em um instante ou se curar imediatamente e voltar a servir o mundo. A princípio, fiquei com o coração partido ao procurar por aqueles que sei que professam seu afeto e lealdade a mim, e aqueles com quem estou há muito tempo. E eu me perguntei, onde está todo mundo? Senti uma confirmação dentro do meu espírito que dizia: todos estão onde estão, nada mudou. Você está simplesmente passando por uma época em sua vida que, mesmo que não queira se isolar, aqueles que você espera que estejam ao seu lado não podem estar, mesmo que tentem ou queiram. O próprio Deus irá naturalmente mantê-los afastados, pois Ele te ama e quer que você passe por aquele processo. Será difícil? Sim, mas Ele estará com você até o fim. No final, você terá a companhia que precisa e a experiência da pessoa que você se tornou. Essas foram algumas das palavras de afirmação que recebi em meu coração e isso me impressionou. Isso é verdade. Quando há um grande destino diante de você, eu digo: você deve entrar nessa temporada. Um perfeito exemplo é Jesus. Veja, uma das razões pela qual o Senhor Jesus é chamado de nosso exemplo perfeito é porque pelas coisas que ele passou, cada parte de sua vida é relacionada a tudo que possamos enfrentar em nossas vidas na Terra hoje. Jesus tinha um grande destino que o tornaria o salvador da raça humana para sempre. No entanto, esse destino exigiria que ele entregasse a sua vida. Não sei se Jesus sabia como morreria ou não. Eu acredito que sim. E embora ele tivesse muitos amigos com ele durante sua vida, ele sabia que chegaria o dia em que enfrentaria seu destino sozinho. Observe que no caminho para o cumprimento de uma visão, as pessoas podem se reunir. Contudo, face ao destino, cada homem deve permanecer sozinho. Seu destino tem seu nome nele. Ninguém pode viver sua vida por você. Vai chegar o dia em que a vida te chamará para viver à altura desse destino, e para progredir, você terá que trilhar o caminho sozinho. Na noite de sua prisão, mesmo Jesus estando com seus discípulos, ele já se sentia sozinho. Ele até contou a eles o quão extremamente triste estava sua alma naquele momento. Veja o que diz Mateus capítulo 26, versículo 38. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Você consegue acreditar nisso? O Senhor Jesus Cristo foi dominado pela tristeza até a morte? Não parece uma boa combinação, não é mesmo? No entanto, o nosso Senhor e Salvador Jesus também teve essa experiência, e naquele momento não havia ninguém lá com ele. Agora, entenda isso.
Não era como se eles não amassem Jesus o suficiente ou como se não quisessem estar ao lado dele. Isso era algo que eles não podiam ajudá-lo. Era seu destino ser preso, julgado e crucificado naquele dia, não o destino deles. Mesmo quando ele pediu que orassem com ele, eles adormeceram. Há situações em que ninguém pode ir com você ou fazer nada por você. Essas pessoas não têm o poder nem lugar para agir. Funciona da mesma forma que uma gravidez. Um casal pode se unir para ter um bebê e ficar junto enquanto a mulher carrega a gravidez. Porém, a sensação de gravidez e o trabalho de parto é algo que só quem carrega o filho pode enfrentar. Não importa o quanto você ame sua esposa, você não pode ajudá-la a suportar a dor do parto. Não importa o quanto você a ame, você não pode ajudá-la a fazer o bebê sair durante o trabalho de parto. Você pode apoiá-la, pode encorajá-la, mas esse é um caminho que só ela pode percorrer. Os médicos ou as parteiras também podem apoiá-la, mas ela deve caminhar sozinha. Então, se você está chateado porque esperava que alguém estivesse ao seu lado enquanto você passava por sua temporada sozinho, e essa pessoa não estava lá, lembre-se disso. Não havia nada que eles pudessem fazer. Era a sua temporada e você teve que enfrentá-la sozinho. Um dia, essas pessoas também terão a temporada delas. E por mais que você as ame, também não poderá fazer nada. Então, o que você deve fazer quando estiver caminhando sozinho? Vamos olhar para Jesus e para a Bíblia para aprender qual é o melhor curso de ação enquanto atravessamos nossos próprios desertos. Número 1. Ao passar por essa época especial, não abra mão da sua fé. Em outras palavras, se apegue firmemente a Deus. No Salmo 23, versículo 4 está escrito: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Antes disso, Davi havia dito que Deus o guiava no caminho da justiça por amor do seu nome. Algo significativo nessas palavras é que chega um momento em que você deve caminhar sozinho, e isso faz parte da orientação de Deus para a sua vida. Isso não significa que você pecou ou se perdeu. Porém, você também lutará contra esse sentimento, porque pode parecer que sim, e o diabo tentará te convencer de que essa é a razão pela qual você está sozinho em primeiro lugar. No entanto, esse não é o caso. A orientação de Deus em relação ao seu destino é o que muitas vezes te guia através dos vales sombrios da vida. Portanto, você tem a responsabilidade de se apegar ao único que pode estar com você. Enquanto Jesus orava naquela noite, carregava sua cruz e pendia nela, embora ninguém parecesse estar ali com ele, o Pai nunca o deixou. Até o próprio Jesus disse isso de antemão. João capítulo 16, versículo 32 diz: Eis que vem a hora e já é chegada. Eis que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Por que você precisa disso? Como Deus te colocou nessa jornada, só Ele conhece o caminho, e você precisa da força dele para te ajudar durante a crise que enfrentará. Sem a sua fé, você perderá todo o sentido de estar nessa temporada. Com isso, sem perceber, você começará a procurar coisas mundanas para preencher o vácuo. No entanto, com fé, você encontrará um propósito em sua temporada de silêncio, companhia em seus momentos isolados e força em suas horas de fraqueza. Ao caminhar sozinho, não é hora de parar de ir à igreja, de orar ou de desenvolver sua fé. Você precisa da presença de Deus para te ajudar e, portanto, deve se apegar mais firmemente a Deus durante esse período. Número 2. Ao vivenciar essa época em que você deve caminhar sozinho, não se chateie com ninguém por não estar presente. Em vez disso, desenvolva um melhor senso de compreensão e amor que não se baseie no que alguém pode ou não oferecer. Há uma vitória esperando por você após essa fase. Não permita que o ódio, a mágoa ou a decepção tirem isso de você. Entenda que ninguém pode te ajudar além do que tem capacidade de fazer. Então, quando Deus diz que você está no estágio em que ninguém estará ao seu lado, não é hora de começar a brigar com todo mundo e chamar as pessoas de falsos amigos. Se Jesus tivesse feito isso, qual dos seus discípulos estaria qualificado para permanecer seu amigo quando ele ressuscitasse? A resposta é nenhum deles. O que você deve fazer durante essa temporada é focar no que Deus está fazendo em sua vida e tentar descobrir como você pode aproveitar ao máximo essa fase. Se há uma cruz que você precisa carregar,
Carregue isso com fé na capacidade de Deus para te apoiar e não use nada contra alguém que não esteja presente no momento. Número 3. Mantenha uma atitude de agradecimento. Agradecer a Deus é algo terapêutico. Sua capacidade de manter uma atitude de adoração e de agradecimento durante o período em que todos parecem cegos ou surdos para você terá um efeito curativo, não apenas em seu corpo, mas também em sua mente e espírito. Seu louvor reafirma sua fé em Deus. Isso afina seu coração para se concentrar na obra do Pai, renovando sua confiança na capacidade dele de te manter em movimento até que ele te dê o futuro que ele prometeu. Essas são 3 coisas muito poderosas para fazer. Se agarre mais firmemente à fé. Não fique com ódio, dor ou mágoa daqueles que estão ausentes. Mantenha uma atitude de agradecimento. Quando passar pelas épocas em que precisa caminhar sozinho, você deve se apegar a essas 3 coisas. Isso te salvará de perder as ações de Deus em sua vida, à medida que Ele te conduz ao cumprimento do seu grande destino que Ele te deu. Você já esteve em uma situação em que parece não haver solução? É como se você estivesse encurralado, sufocando e sentisse que não consegue escapar desse problema. Pare um momento para olhar para trás e relembrar o pior desafio que você já enfrentou. Quais eram as coisas que passavam pela sua cabeça naquela época? Veja, Jó passou por uma das provações mais difíceis de todos os tempos. Ele perdeu sua riqueza, sua casa, sofreu com a deterioração da sua saúde e seus filhos morreram. Você deve estar se perguntando por que estou dizendo isso, e para deixar claro, não é para comparar. Não estou aqui para dizer que existem outras pessoas que enfrentam dificuldades maiores do que as suas. Não é uma competição para ver quem está pior. O que quero dizer é que a Bíblia apresenta histórias que não são diferentes das nossas. As pessoas de lá são apenas pessoas comuns como nós. É como se essas histórias tivessem sido escritas para que pudéssemos aprender com elas e aplicá-las em nossas próprias vidas. Posso não saber com o que você está lidando hoje, mas sei que você pode se encontrar na mesma posição desamparada de Jó. E meu objetivo é te lembrar do tipo de vitória que Deus dá aos seus seguidores após as provações. Jó sabia de algo muito especial. Ele manteve um conhecimento sobre Deus para que mesmo quando todos os seus bens lhe fossem tirados um por um, ele fosse capaz de permanecer calmo e controlado. Veja o que ele disse no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Será que este é o primeiro pensamento que vem à mente quando você está enfrentando uma batalha? Jó sabia que não havia nada que pudesse fazer para recuperar fisicamente suas perdas. Por causa disso, ele concluiu que confiar em Deus era seu único recurso. Você percebe como levar nossos problemas a Deus costuma ser o nosso último recurso? Em alguns casos, os humanos esgotam a confiança em si mesmos para sair de uma situação difícil e, quando percebem que estão do lado perdedor, voltam-se para Deus. Nosso Criador se torna a última opção, e este não deveria ser o caso. Estou encorajando você a construir um novo hábito a partir de hoje. No momento em que você passar por um pequeno inconveniente que prenuncia um tempo de dificuldade, confesse imediatamente estas 4 palavras: Deus está no controle. Em qualquer lugar e momento em que você sentir que está enfrentando dificuldades, deixe esta afirmação ser sua resposta natural. Não importa se você diz isso em voz alta ou mentalmente. Tudo o que você precisa fazer é proclamar isso em seu coração até que se torne sua resposta padrão. Conforme dito em Isaías 45, versículos 6 e 7, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tudo que você colocar nas mãos de Deus nunca será perdido. Daniel capítulo 2, versículo 21 declara: É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. O poder de Deus abrange tudo, desde pequenos detalhes até coisas gigantescas. Nenhum problema é muito fácil ou muito difícil aos seus olhos, especialmente quando se trata de seus filhos.
Quando você aceita o fato de que às vezes as estações são secas e os tempos são difíceis e que Deus está no controle de ambos, você descobrirá uma sensação de refúgio divino, porque a esperança então está em Deus e não em você mesmo. A verdade é que somos seres ansiosos. É só um probleminha acontecer e pronto. Entramos em pânico como loucos. Comemos preocupações no café da manhã e vamos para a cama com a mente cheia de pensamentos negativos. O que há de positivo nisso tudo é que Deus abraçou nossa vulnerabilidade. Jesus sabia que era exatamente isso que os discípulos estavam sentindo quando ele estava sendo crucificado. Então prometeu a eles que lhes deixaria sua paz. A mesma promessa se aplica a nós. A paz que Jesus nos transmitiu nunca poderá ser encontrada em outro lugar. Você pode buscar conforto em seus lugares e pessoas favoritas, mas no final, o consolo que você pode obter dessas atividades é incomparável à paz que Deus nos deu primeiro. Já está dentro de você, meu amigo e minha amiga. Você tem que ativar a paz de Deus, lançando toda a sua ansiedade sobre Ele e crendo que Ele está supervisionando a situação em que você se encontra agora. Deus está realmente no controle da sua vida, desde que você seja fiel a Ele. Ele não se importa com o seu status na vida ou outros fatores. Tudo que Ele requer de você é a sua confiança e lealdade. Depois que você provar que é um servo fiel, Ele não hesitará em retribuir esse favor 100 vezes mais. José é um dos exemplos bíblicos mais relevantes de fé notável. Imagine a situação. Os irmãos dele queriam tanto se livrar de José que forjaram sua morte e o venderam como escravo. Depois disso, ele teve que começar do zero e trabalhar em uma terra desconhecida. Nenhuma vez ele expressou sua frustração a Deus. Ele creu, mesmo quando era dolorosamente difícil. José estava emocionalmente e fisicamente cansado, mas seu coração permaneceu forte por causa de sua fé em Deus. José literalmente não tinha dúvidas sobre o plano de Deus. O Senhor então ficou satisfeito e deu a ele uma posição estimada como oficial. Um grande equívoco, porém, é que quando vemos que as coisas não estão melhorando progressivamente, começamos a pensar que Deus não está lidando com a nossa situação. Você pode ter perguntado, se Deus está realmente no controle da situação, então por que ela não está melhorando? Deixe-me dizer o porquê. Só porque as circunstâncias não estão indo de acordo com o seu plano, não significa que isso não seja bom para você. Só nosso Pai conhece as melhores medidas para o seu crescimento. Então confie que tudo o que está acontecendo é permitido por Ele. Deus está no comando. Aos olhos do mundo, a sua situação pode parecer feia e desesperadora, e está tudo bem, porque de qualquer maneira não pretendemos agradar o mundo. Nós nos esforçamos para obedecer à palavra de Deus e confiar em suas decisões, não importa o que pareça. E daí que tudo se parece confuso? E se nada mais der certo? O fato de você estar nessa posição apenas mostra que Deus está prestes a te erguer. Cada posição difícil é apenas uma parada. É temporário, e sei disso porque Ele sempre expressou suas boas intenções para nós. Só Deus sabe o quão incrível é a grande perspectiva das coisas. Se apegue à promessa de Deus, e Ele a revelará muito em breve em sua vida. Não tente passar por cima do nosso Criador, porque você nunca vencerá. Você sabia que em esportes coletivos como futebol, basquete, existe um erro amador que ocorre quando um jogador se concentra em mostrar suas habilidades em vez de cooperar com o time? Isso acontece quando o jogador fica com a bola e se recusa a contar com os companheiros para provar algo. Eles sentem que podem sozinhos levar a equipe à vitória, indo sozinhos em vez de confiar nos outros. Isso pode até dar certo em uma minoria das vezes e geralmente quando o outro time está desarmado. Mas esse tipo de egoísmo vai contra a estratégia traçada para a equipe, o que resulta em um desempenho prejudicado. Agora vamos tirar esse conceito do contexto esportivo e relacioná-lo ao seu relacionamento com Deus. O Salmo 118, versículos 6 e 7 diz: O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Deus está jogando ao seu lado. Ele é seu treinador, mas o mais importante, ele também é o seu companheiro de equipe. O problema é que é necessário que haja esforço e comprometimento iguais entre vocês dois. Não há como vencer Deus no jogo que Ele criou, para o qual Ele também tem uma estratégia. Às vezes, tendemos a tratar Deus como um oponente, mesmo sem perceber.
Você pode não atacá-lo ou odiá-lo abertamente, mas quando segura a bola para si mesmo e nega a Deus a chance de desempenhar seu papel, você está demonstrando sua falta de confiança nele. É uma forma não verbal de dizer a Deus que você acha que pode lidar com a situação melhor do que ele. Você acha que isso é verdade? Sua ansiedade, dúvidas e estresse são indicadores diretos da quantidade de fé que você tem nele. Este é um lembrete de que há momentos em que Deus vê esse comportamento nosso quando estamos em situações difíceis. Isso é inevitável para humanos como nós, e por isso, como seguidores de Cristo, somos responsáveis por manter a nossa perspectiva sob controle. Um grande homem de Deus disse certa vez: o maior erro que qualquer cristão pode cometer é substituir a vontade de Deus pela sua própria vontade. Além disso, Provérbios capítulo 11, versículo 2 diz: em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Aprendamos a nos humilhar diante de Deus e a confiar em sua capacidade de manobrar a situação para nós. Deus está sempre ao seu lado, goste você ou não. Mesmo que nossos corações se tornem teimosos e nossos egos estejam inflados demais para pedir ajuda, Deus sempre escolhe lutar por nós. Ele é o autor da sua vida. É justo confiar que os capítulos seguintes lhe trarão alegria e realização. Ele esteve no controle de tudo, desde o início dos tempos, e permanecerá no controle até o fim. A única coisa que ele não pode ditar totalmente é o seu livre-arbítrio, porque ele quer que você tome a iniciativa de demonstrar a sua própria fé. Deus quer que você abandone livremente seus problemas aqui na terra dos vivos e os submeta a ele. Honestamente, por que você iria querer carregar seus fardos sozinho? Jesus já carregou a cruz por nós, e ele faz isso ainda hoje. É um prazer para Deus ir nesta jornada com você. Ele te mostrará o que fazer porque, afinal, ele criou tudo. Quem somos nós para negar isso a ele? Em Isaías capítulo 14, versículo 24 está escrito: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Tudo o que você precisa saber daqui em diante é o seguinte: Deus planejou te dar as melhores e mais agradáveis coisas da vida, e ninguém pode quebrar essa promessa. Nem mesmo problemas financeiros, pessoas más ou problemas familiares podem ameaçar a integridade dos seus planos. Na verdade, nada pode sabotar os planos que Deus estabeleceu para você. A única pessoa que pode fazer isso é você mesmo. Por isso, se mantenha na fé e não duvide de Deus. Que seu coração fique na paz de Deus, pois Ele tem tudo sob controle. Quando estamos passando por momentos difíceis, há um jogo que tendemos a jogar com Deus. Você conhece um esporte de formação de equipes chamado cabo de guerra? Esse jogo envolve duas equipes que puxam pontas opostas de uma corda. A equipe vencedora é a equipe que puxa com mais força, fazendo com que a adversária cruze a linha pelo meio. A corda é uma metáfora para as nossas batalhas, enquanto você e Deus estão em lados opostos. Deus está puxando esse assunto, dizendo para você deixar isso de lado para que Ele possa cuidar disso. No entanto, você está segurando desesperadamente porque acha que pode vencer essa provação sozinho. Você pode não perceber, mas esse é um cenário frequente no nosso dia a dia. Fazemos tudo para manter o controle de nossas lutas e permanecer do lado vencedor. Fazemos isso para ignorar a capacidade de Deus de lidar com esse problema para nós. Puxamos continuamente a corda, o que também nos afasta dele. Será esta verdadeiramente a estratégia que pretendemos? Deus não quer que você esteja do outro lado. Se você realmente o conhece, não há uma única escritura que sugira que você esteja competindo com Deus. Minha pergunta agora é: por que você está virando as costas para Ele por causa de uma batalha que está passando? Alguns animais costumam se esconder quando não estão se sentindo bem. Eles se isolam porque, se seus predadores descobrirem que estão doentes, isso os torna presas fáceis. Eles são incapazes de se proteger, então se escondem e sofrem sozinhos. A grande vantagem de nós humanos é que sabemos melhor. Sabemos que devemos procurar ajuda quando precisamos. Sabemos que não podemos sobreviver sozinhos a momentos de dificuldade. Mas às vezes nos escondemos de Deus, embora Ele seja o nosso maior aliado. É verdade, nos distanciamos dele, mas podemos ser tão atraídos pela ilusão de controle que preferimos resolver tudo sozinhos.
Uma das razões pelas quais fazemos isso é porque Deus tende a ficar em silêncio, mas isso não significa que você esteja sozinho. Quando clamamos a Deus, ficamos principalmente desesperados. Isso nos deixa muito ansiosos e expectantes por uma resposta. Automaticamente procuramos sinais e mudanças para confirmar se Deus realmente nos ouviu. A questão é que Deus não trabalha dessa maneira. Ele prefere trabalhar em silêncio, pois é assim que ele testa a sua fé nele. A Bíblia é uma manifestação de sua segurança verbal. Sua palavra é algo em que você pode confiar a qualquer hora e em qualquer lugar. Deus opta por ficar em silêncio para que você pratique o hábito de confiar em sua palavra. Acredite ou não, a Bíblia é o seu plano de batalha. Hebreus capítulo 4, versículo 12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muitas vezes sentimos que o silêncio de Deus significa que ele está inativo. Nos sentimos abandonados e negligenciados. Contudo, a verdade é que o movimento de Deus é silencioso e detalhado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo devido ele vos exalte. Isso acontece na hora certa, meu amigo e minha amiga. Você precisa aceitar que o momento desejado não é o melhor. Mas só porque o seu tempo não foi seguido, isso não significa que nada esteja acontecendo. Acredite, mesmo neste exato momento, Deus está agindo. Algo em sua situação está mudando. Você não está em uma sala de espera ou de prontidão. Seu bem-estar é a prioridade de Deus. No momento em que você se sentir sozinho, abra a Bíblia e deixe que Ele afirme isso. Nunca desanime pelo silêncio de Deus. Isso significa apenas que Ele está 100% focado em travar a sua batalha. Dê um passeio pela estrada da memória e lembre-se dos momentos em que Ele falhou com você. Deus nunca deixou você se defender sozinho. Você chegou até aqui, e tudo isso por causa da graça inabalável de Deus. Reveja os desafios que você enfrentou. Sempre que nos deparamos com uma provação, sentimos que ela é a mais difícil de todas. O que deixamos de considerar é que cada desafio se torna mais difícil porque estamos sempre nos tornando mais fortes e melhores. Deus não dá problemas na nossa mão e nos deixa sozinhos para sobreviver. Nosso Deus não é assim. Quando Deus fez uma companheira para Adão, ele revelou que é insuportável para ele ver um humano lutando sozinho. Foi também por isso que ele nos concedeu o Espírito Santo. Veja Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A presença de Deus está dentro de nós. Isso não te traz conforto? As pessoas dirão que sempre estarão ao seu lado, mas em alguns casos não conseguem realmente cumprir essa promessa. Elas deixam você lutando quando você menos espera. Mas quero que você entenda que Deus nunca fará isso com você. Você não é diferente de Jacó, Josué, Davi e de todos os outros que venceram as provações com sucesso com a ajuda de Deus. Deus ama você tanto quanto ele amou os heróis da fé. Então confie quando digo que ele transformará você em um vencedor ou uma vencedora. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 declara: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Esta mensagem é para você guardar e usar sempre que precisar. Quando você permite que Deus te conduza através de uma batalha, submeta-se a Ele sem reservas. Isso é algo que a maioria dos humanos, inclusive eu, somos culpados. Dizemos a Deus que estamos entregando esse problema. Dizemos que confiamos nele. Afirmamos que estamos elevando nossa preocupação a Ele. No entanto, na maioria dos casos, os nossos dedos ainda estão de alguma forma agarrados a essa questão. O problema é que podemos ser teimosos até mesmo ao pedir ajuda. Gostamos de ser assistidos em nossos próprios termos. Deus pode estar ajudando você com um problema em sua vida amorosa, mas você está com muito medo de prosseguir com isso. Ele pode estar proporcionando um maior avanço em sua carreira, mas você está muito arrasado com a porta que Deus fechou para ter essa oportunidade de agir. Você entendeu o meu ponto? Se Deus quer te levar até a linha de chegada, mas você está se segurando nesse problema, como você poderá triunfar? Jó, capítulo 22, versículo 21 diz:
Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Você tem que deixar Deus tomar as rédeas. Remova todo o orgulho do seu coração e deixe o Senhor lutar por você. A resistência irá potencialmente sabotar os planos de Deus que são do seu interesse. Submissão também significa pedir todo o apoio de Deus. Sabemos que nosso Pai é um Pai generoso, mas quando ele sente que você não espera muito dele, isso pode parecer um insulto. Imagine isso. Um cego orava a Deus todos os dias, pedindo a ele que fizesse um milagre e deixasse um de seus olhos ter visão. Em cada oração o cego dizia: "Por favor, Deus, cure um dos meus olhos, apenas um é suficiente para mim. Posso economizar e fazer a cirurgia no outro." O que você acha que Deus teria sentido, sabendo que ele havia provado seu poder a todos desde o início dos tempos, mas a fé desse cego se limitava a curar apenas um de seus olhos? Pense no que você está passando agora e no seu pedido a Deus. Esta é a imagem completa do que você precisa? Essa oração reflete o que você realmente deseja? Porque se não, então isso fala muito sobre a quantidade de fé que você tem nele. Conforme citado em Mateus capítulo 17, versículo 20. E ele lhes respondeu: "Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível." Se você precisar mover uma montanha, peça a ele força para mover mais de uma. Não limite seu pedido. Submeta o seu coração e a sua alma a ele. Dessa forma, Deus saberá que você possui uma fé incomparável nele. Ele saberá que você crê no poder infinito que ele tem. Deixe que essa passagem em Marcos, capítulo 11, versículos 22 ao 25, seja o seu alicerce. Ao que Jesus lhes disse: "Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas." Você sabia que no livro de Gênesis, Jacó realmente lutou com Deus como forma de provar sua fé? Jacó estava pronto para começar uma nova vida em um novo lugar, mas ouviu dizer que Esaú, seu irmão, estava prestes a lançar um ataque contra ele com um exército. Mais tarde naquela noite, um homem lutou com ele por horas. Jacó suportou a luta e esteve perto de perder, mas se recusou a desistir, a menos que o estranho o abençoasse. Ele deve ter notado que esse estranho não era um homem comum. Seu oponente, então, disse que seu novo nome seria Israel, o que significa que Jacó lutou com Deus e com os humanos e foi vitorioso. No dia seguinte, Israel foi incrivelmente abençoado e afirmou que encontrou Deus face a face. Ele foi fiel o suficiente para exigir ajuda e não desistir. Quando estiver enfrentando uma batalha, você deve lutar espiritualmente com Deus, mas não com o propósito de dominá-lo, e sim porque deseja mostrar a ele que não está desistindo de nada. Clame por ele, e nunca pense que você pode resolver tudo sozinho. Você não foi feito para correr a corrida da vida de maneira solo. Respire o ar fresco e retire-se do ambiente negativo de controle e estresse. Estou dizendo isso a você com a maior confiança. Não importa o que você esteja passando agora, Deus está com você. Muitas coisas começarão a acontecer em sua vida quando o Espírito Santo estiver sobre você. Desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo tem residido no coração de todos os que nascem de novo e enche todos os que o pedem e o recebem pela fé. Antigamente, os filhos de Israel, que eram os únicos qualificados para serem chamados de povo de Deus, não acomodaram o Espírito Santo dentro deles. Em vez disso, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo do Senhor desceu sobre eles. Vir sobre eles significou que ele apenas descansou sobre eles com uma unção para realizar tarefas específicas e então partiu depois que aquela tarefa foi concluída. Contudo, à medida que o Antigo Testamento começava a chegar ao fim, Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre todos,
Dessa vez, não apenas para descansar sobre eles por uma tarefa ou temporada, mas para estar com eles para sempre. Vejamos o que diz Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Quando Jesus veio, ele também confirmou isso com a promessa de que enviaria alguém que se tornaria o consolador, advogado e companheiro de seus seguidores. É o que diz o livro de João, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo foi dado a cada filho de Deus como seu representante, sua presença acompanhando você aonde quer que você vá, guiando, ensinando e te capacitando para ser tudo o que o Pai planejou que você fosse. Quando o Espírito Santo descer sobre você, algumas coisas começarão a acontecer em sua vida. Não posso dizer tudo porque não há limite para as coisas que o Espírito Santo pode fazer. No entanto, você certamente começará a notar mudanças. São sinais de que você tem o Espírito de Deus. Eles também são um símbolo de que Deus está operando algo em você para aperfeiçoar a justiça e o conselho em sua vida. A primeira coisa que você pode começar a notar quando o Espírito Santo estiver sobre você é que você começará a sentir uma nova capacitação na sua vida. Jesus falou aos discípulos sobre isso em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a primeira coisa que começa a acontecer na sua vida quando o Espírito está sobre você é que o poder começa a fluir através da sua vida. Você sentirá que algo está crescendo ou borbulhando em seu coração. Agora, por favor, entenda que essa sensação varia de acordo com o que o próprio Espírito considera adequado para se mover na sua vida. Ele se revela de várias maneiras. Você pode sentir uma nova coragem para falar sobre sua fé sem medo, ou para falar contra qualquer injustiça que você anteriormente tinha medo de enfrentar. Você pode sentir um novo poder para orar com mais intensidade e autoridade do que antes. Este é o Espírito Santo transferindo a consciência da autoridade de Deus, agora dada a você através de Jesus, para o seu próprio espírito. Foi por isso que Paulo escreveu a Timóteo que Deus nos deu o espírito de amor, de poder e de uma mente sã. A presença do Espírito Santo sobre você primeiro ataca os seus medos e os substitui por um novo senso de poder e autoridade em nome de Jesus para o seu propósito. Outra coisa que pode começar a acontecer na sua vida é que você começará a ver a palavra de Deus de forma diferente e com mais entendimento. Veja, o Espírito de Deus é chamado de Espírito de sabedoria e entendimento. Onde quer que ele repouse, ele brilha a sua luz. E quando você capta essa luz, ela ilumina o seu coração e remove toda forma de cegueira espiritual. Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, fez uma oração poderosa com esse foco para eles no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e reconheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Quando o Espírito Santo estiver sobre você, você entenderá melhor a palavra de Deus e começará a perceber que está tendo mais perspectivas sobre verdades espirituais que antes não conseguia ter ou compreender. Você sabe, há muitos cristãos que discutem e rejeitam certas passagens da Bíblia hoje em dia. Eles fazem isso por um desses dois motivos. Ou eles ainda não receberam o Espírito Santo, ou apenas se recusaram a receber a sua luz. O Espírito Santo é um espírito de luz, e onde quer que ele vá, as trevas são expulsas. A ignorância é uma forma de escuridão. A falta de compreensão também é uma forma de escuridão. Contudo, quando o Espírito Santo repousa sobre você, a luz vem e as revelações começam a inundar o seu espírito. Quando o Espírito Santo estiver sobre você, você começará a desfrutar de mais comunhão, especialmente da comunhão com ele.
Uma das causas do cansaço no local de oração, no estudo da palavra ou no aproveitamento do tempo com outros cristãos na igreja é a ausência do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre você, você começará a notar um desejo e uma alegria pela presença de Deus e pela comunhão. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14 diz: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A comunhão só é desfrutada quando é feita com o Espírito Santo e por seu poder. Quando o Espírito Santo é o pilar da nossa comunhão, uma reunião se torna mais do que uma reunião. É o lugar de descanso de Deus, o seu templo, mesmo que a reunião seja localizada dentro das 4 paredes de uma prisão. Ninguém quer voltar para casa e todos aguardam ansiosamente a próxima reunião. Portanto, quando o Espírito Santo está sobre todos, você não precisa convencê-los a ir à igreja, porque essas pessoas vão adorar ir à igreja. Elas vão querer passar bons momentos com Deus em palavras e orações. Elas adorariam estar com Deus o tempo todo, orando mesmo quando estão em locais públicos e às vezes apenas desfrutando de sua companhia sem que os outros percebam. Quando o Espírito Santo for derramado sobre a sua vida, você começará a desenvolver fome e paixão pelos não salvos. Você sente compaixão por pessoas ignorantes, egoístas e por qualquer pessoa não salva que encontrar. Seguindo a carne ou o seu eu fraco, você pode naturalmente não querer ter nada a ver com essas pessoas. Contudo, com o Espírito Santo expressa o coração de Deus, você pode também começar a sentir essa compaixão. Quando um indivíduo não salvo está perto de você, ou até mesmo te ofende, em vez de ficar chateado e retaliar, você pode até perdoá-lo instantaneamente. Essa é a força por trás da oração de Jesus e Estevão. Senhor, perdoa, porque não sabem o que fazem. Isso se chama compaixão pelos perdidos. Isso leva você a querer fazer algo para ver essa pessoa ser salva. Agora você pode estar ansioso para compartilhar sua fé com ela ou participar de programas de evangelização locais ou estrangeiros para alcançar pessoas para Deus. Isso não nasce de uma obrigação geral ou de uma ambição pessoal, mas apenas da sua resposta à expressão do Espírito Santo sobre você. Hoje, muitos cristãos não se importam com os perdidos. Em vez disso, querem dizer para onde estão indo e acreditam que isso deveria assustá-los e fazê-los se voltar para Jesus. Mas essa não é a nossa missão. A nossa missão é ser a voz de Deus, clamando a um mundo morto para que venha até aquele que pode salvar. Quando o Espírito Santo está sobre você, o amor começa a crescer em seu coração e, assim como o ponto anterior, você começará a sentir mais amor e compaixão em seu coração. O perdão se torna mais fácil. Você quer ajudar quase todas as pessoas que conhece. Você pode começar a pensar no problema de outra pessoa com o qual nem se importaria antes. Isso é obra do Espírito Santo. Quando ele é derramado sobre você, ele espalha seu amor em seu coração e começa a quebrar a dureza, o ódio, a divisão ou a vontade de ferir os outros. Em Romanos capítulo 5, versículo 5 está escrito: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando o Espírito Santo está sobre a sua vida, você começa a ter mais controle sobre os caprichos da sua carne que costumavam te dominar. Sua fala e linguagem começam a mudar. Você começa a ter mais controle sobre a sua língua e suas emoções. Isso se espalha além do seu comportamento e atinge o seu coração. Quando o Espírito Santo repousa sobre você, ele começa a agitar seu coração contra aquelas coisas que você havia acomodado antes e que nunca deram glória a Deus, mas antes estavam poluindo você por dentro. Quando o Espírito Santo for derramado sobre a sua vida, você pode começar a perceber que você e seus velhos amigos com quem costumava sair não são mais compatíveis. De alguma forma, você pode começar a ter dificuldade para se encaixar no grupo ou nas conversas deles. Cada declaração ímpia se torna como um espinho perfurando sua alma, e isso acabará por fazer você se afastar da associação deles, cumprindo o que a Bíblia diz sobre não estar em julgo desigual com o incrédulo. Você começará a se sentir uma nova pessoa. Isso é o que Paulo chamava de novidade de vida através do batismo do Espírito em Romanos capítulo 6. Essas coisas que descrevi acima não são elementos do orgulho ou da carne e também não estão listadas sequencialmente,
No entanto, são coisas que você vai perceber e que começam a acontecer quando o Espírito Santo é derramado sobre você. Você está lutando contra o medo e a timidez? Está lutando contra a preguiça em relação à vida ou em relação às coisas espirituais? O Espírito Santo pode mudar isso se você o convidar e o receber pela fé em seu coração. Quando ele vier, ele começará a acrescentar sua obra à sua vida, de tal forma que quando alguém te encontrar, dirá de fato que há algo diferente em você. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Pode parecer que todos estão lhe dando as costas e que você está sozinho sem motivo algum. Você pode estar começando a pensar que há algo errado com você, mas Deus está dizendo que Ele o está isolando por um motivo. Há uma vitória inesperada que só pode surgir em sua vida quando você for separado. Oscar Chambers disse certa vez: quando Deus nos deixa sozinhos por meio do sofrimento, desgosto, tentação, decepção ou por uma amizade frustrada, quando Ele nos deixa absolutamente sozinhos e ficamos totalmente sem palavras, incapazes de fazer uma pergunta sequer, então Ele começa a nos ensinar. Que declaração repleta de tanta verdade! Deixe-me começar dizendo que o mundo é um lugar muito barulhento e é provável que você fique tão envolvido na confusão que se esqueça do Senhor e de tudo o que Ele está dizendo a você ou sobre você. Você pode ficar tão envolvido em ganhar dinheiro, encontrar e seguir uma nova carreira, fazer novos amigos ou se estabelecer, que nem mesmo ouvirá as coisas que Deus quer que você ouça ou verá as coisas que Ele quer que você veja. Mas permita-me dizer que, se quiser experimentar e ter o melhor de Deus, você deve permitir que Deus o interrompa. Quando isso acontecer, Deus o isolará de muitas coisas e de muitas pessoas. Às vezes, parecerá que sua vida está desmoronando, mas não se preocupe. Isso não é para te destruir, mas para remodelá-lo na beleza perfeita que você deveria ser desde o início. Essas palavras de Oscar Chambers são um incentivo para nós, cristãos. Quando pensamos que estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Deus sempre vai à nossa frente e luta nossas batalhas. Muitas vezes podemos ser pessoas teimosas e só ouvimos nossos próprios conselhos ou os conselhos de outras pessoas antes de nos dirigirmos ao Senhor. Confiamos e valorizamos a opinião de outras pessoas mais do que a palavra de Deus. Por isso, às vezes, o Senhor precisa ir além para nos colocar de joelhos diante dele. É preciso uma lição difícil para nos levar ao ponto de estarmos prontos para ser ensinados. Muitas vezes Deus tem de tirar tudo e todos ao nosso redor para que possamos ouvi-lo apenas. Quando finalmente ouvimos, percebemos que Deus é o primeiro lugar para onde devemos ir e não o último. Ele conhece as tempestades da vida pelas quais passamos e sabe como nos ajudar a superar essas mesmas tempestades. Lembro-me da história de um respeitado servo de Deus que ouvi há alguns anos. Ele estava tão ocupado com seu itinerário ministerial que mal tinha tempo para orar ou ouvir Deus. Ele estava ocupado participando de reuniões após reuniões, organizando as estruturas da igreja e servindo ao corpo de Cristo, mas não estava mais ouvindo o Pai como antes. Sabe, às vezes sabemos dessas coisas, mas nosso orgulho não nos permite admitir que algo está errado. Em vez disso, tentamos usar atividades para validar nossos sentimentos. Nossas atividades religiosas funcionam como uma forma de elevação emocional ou espiritual que nos permite sobreviver, mas no fundo sabemos que precisamos da ajuda de Deus. Estamos presos, nos sentindo sozinhos e confusos, e desejamos profundamente segurança e clareza. Esse homem de Deus estava nessa situação, mas é claro, ainda não havia se conformado com ela. Então Deus usou um meio inesperado para chamar sua atenção. Em um dos seus voos, o piloto anunciou que o avião tinha alguns problemas mecânicos e que eles passariam por uma turbulência. Naturalmente, todos entraram em pânico e começaram a orar. No entanto, esse homem de Deus foi envolvido por uma paz que se abateu sobre ele, e ele sentiu a presença de Deus ali mesmo. Em meio ao caos, ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. O Senhor lhe disse: "Parece que você tem estado muito ocupado com os meus negócios e não tem mais tempo para mim.
Agora quero falar com você sobre algumas coisas. Veja bem, Deus não conseguia se comunicar com ele, não porque não quisesse, mas porque o homem estava tão envolvido em atividades que não ouvia. Às vezes, Deus usa os meios mais improváveis e inconvenientes para nos levar ao fim de nós mesmos, onde não temos outra opção a não ser nos voltarmos para Ele. Geralmente, Deus sempre insistirá até que tenha nossa atenção. Às vezes, essas coisas podem não ser convenientes e podem ser contrárias a nós, mas no final, por sermos seus filhos, Ele não nos levará à destruição, mas apenas o suficiente para que possa trabalhar em nós. Uma pessoa com quem Deus fez isso na Bíblia foi Moisés. Outra pessoa foi Davi. Se você estudar a vida dessas duas pessoas, verá como Deus usou algo tão desagradável como ser foragido, enviado para longe de tudo o que eles conheciam, para que pudessem transformá-los nas pessoas que Ele queria que fossem. Moisés era um príncipe bem amado do Egito. Ele provavelmente cresceu aprendendo sobre sua linhagem hebraica com sua mãe biológica, que foi contratada para ser sua ama pela filha do faraó. À medida que crescia, acredito que Deus começou a colocar no coração de Moisés o desejo de ajudar seu povo. Veja bem, Moisés foi o homem escolhido por Deus para o trabalho, e a Bíblia confirma que seus pais perceberam que ele era uma criança especial. Foi por isso que eles tomaram medidas para garantir que ele não fosse morto pelo rei quando bebê. Vemos em Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. No entanto, embora Moisés fosse uma criança especial com um grande destino, ele precisava ser preparado para esse destino. Deus tem um propósito e também tem um plano. Seus planos são tão importantes quanto seus propósitos. Você não pode ignorar seus planos e buscar seus propósitos. Se você precisa que os propósitos de Deus sejam cumpridos em sua vida, então deve estar pronto para seguir os planos dele. Moisés também não conhecia os planos de Deus e estava apenas motivado pelo desejo de salvar seu povo. Isso o colocou em apuros quando ele matou um egípcio. Por suas ações, Moisés teve de fugir para o exílio para evitar ser morto pelo faraó. Isso poderia parecer um problema, mas Deus o usou como uma oportunidade para realizar sua obra em Moisés. Deus usou a situação desagradável para trazer beleza à vida de Moisés. Agora Moisés estava longe dos prazeres e da familiaridade do Egito, do apoio de seus parentes e do ambiente com o qual estava acostumado. Deus o estava separando de tudo o que ele conhecia para que pudesse trazer à tona o que havia de melhor nele. Não sei pelo que você está passando agora. Talvez você esteja nessa situação por causa de um erro que cometeu. Talvez esteja passando por isso porque honestamente não sabia o que fazer e agora só deseja que as coisas voltem a ser como eram antes. Talvez você tenha orado a Deus pedindo ajuda, mas parece que você está chamando e não há resposta. Não pare de orar, meu amigo. Não pare de esperar. Não pare de servir a Deus. Não pare de ir à igreja. Sim, ninguém parece ver a presença de Deus em você neste momento. Sim, as pessoas podem até dizer que você ofendeu a Deus e que Ele o abandonou. Provavelmente disseram a mesma coisa sobre Moisés. Lembre-se de que uma das pessoas que ele queria ajudar era que o lembrava do egípcio que ele matou. Eles o acusaram de querer matá-los também, embora tudo o que ele quisesse fazer fosse ajudá-lo. No entanto, essas foram as palavras dos homens, não as palavras de Deus. Deus está investido em sua vida e não vai parar até que o faça. Ele não vai parar até que você se torne quem Ele o criou para ser. E para que isso aconteça, Deus o separará de muitas coisas com as quais você pode estar acostumado. Devido ao grande destino e ao chamado de Deus para sua vida, Ele pode separá-lo de alguns amigos, de alguns membros da família, de alguns ambientes, empregos ou escolhas profissionais. Já ouvi falar de pessoas que não aceitavam a liderança de Cristo em suas vidas porque tinham medo de que Ele interrompesse seus planos. Embora eu me sinta triste por elas, não vou lhe dizer o contrário, porque essa é a verdade. Ele disse em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos,
os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos dele não são os seus ou os meus. Permita-me dizer com todo respeito que muitas vezes nos esquecemos de que Deus não existe para nós, mas nós para Ele. Ele nos criou e nos colocou na terra por um motivo. Ele já tem o plano para as nossas vidas e esse plano, em algum momento, exigirá que sejamos separados do mundo para que esses planos se concretizem. Por mais desconfortável que isso possa parecer, podemos nos consolar com as palavras de Jesus aos seus discípulos quando ele lhes disse que tudo lhes custaria em sua busca por ele. Em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30 nos diz: Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo por vir, a vida eterna. Há uma recuperação garantida para todos os que deixarem Deus guiá-lo e confiarem nele. Há uma esperança garantida de bênçãos para qualquer pessoa que se apegue ao Senhor durante o período de isolamento até que a mudança chegue. Não desista, mesmo quando não entender por que Deus o está isolando. Há um motivo, e esse motivo é dar a você uma esperança e um futuro, não contaminado por suas fraquezas ou vergonha do passado, mas revestido da glória de Deus. Creia e confie. Deus é digno de confiança. Siga-o e você nunca se perderá. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na jornada da nossa vida, existem inúmeros obstáculos e barreiras que parecem nos impedir. Eles pesam muito em nossos corações, dificultando nosso progresso e obscurecendo nossa visão. O autor da carta aos Hebreus oferece profunda sabedoria para nos guiar nestes tempos difíceis, nos encorajando a jogar fora tudo o que nos atrapalha e o pecado que tão facilmente nos envolve. Imagine, se quiser, a grande corrida da vida. Um corredor determinado e forte, focado na linha de chegada, mas sobrecarregado de pesos e distrações. Estes fardos nos atrasam, nos enredando numa teia de confusão e desespero. O que eles devem fazer para correr com liberdade e graça? Devem pôr de lado tudo o que os atrapalha, permitindo que o percurso se torne suave e desimpedido. É uma metáfora poderosa para a nossa jornada espiritual. A corrida marcada para nós pelo Criador exige que nos libertemos das restrições de nossos medos, dúvidas e apegos mundanos. Este ato de entregar os nossos fardos a Deus não é um abandono de responsabilidade, mas um reconhecimento da orientação divina. Considere a forma elegante de um nadador competitivo, aerodinâmico e focado, cortando a água com precisão. Todo peso e distração desnecessários são removidos para criar um caminho harmonioso, permitindo ao nadador se mover com graça e propósito. Da mesma forma, devemos permitir que Deus molde as nossas vidas, abandonando as preocupações materiais e as preocupações mundanas que retardam o nosso progresso. Devemos lembrar que a bondade de Deus não é uma variável flutuante, dependente das nossas circunstâncias. Ele é imutável, é constante em seu amor, digno de louvor, não importa a situação. É um erro comum medir a dignidade de Deus através das lentes da compreensão humana, atribuindo sua bondade ao que ele faz por nós. Contudo, Deus transcende essas associações simples. O ato de se render a Deus é semelhante a abrir um caminho para um mestre artista. Do zero, as mãos de Deus moldam nossas vidas em uma obra-prima, refletindo seu amor e sabedoria perfeitos. Cada pincelada é intencional. Cada cor é escolhida com um propósito. Ao abraçar esta verdade, entramos num reino de liberdade e capacitação espiritual, guiados por uma bússola divina que nos leva ao nosso verdadeiro destino. Nos tornamos participantes do grande desígnio de Deus, colaboradores do seu propósito eterno. Meu amigo e minha amiga, vamos nos esforçar para correr essa corrida com diligência e fé,
confiando que quando deixarmos Deus liderar, tudo realmente se encaixará. Que nossos corações ressoem com as palavras de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Nosso chamado é claro: deixar ir, confiar e permitir que a mão de Deus nos guie. Ao fazer isso, encontraremos alegria, propósito e um senso de alinhamento divino que transcende todo o entendimento. No caminho da vida há muitas curvas altas e baixas. Muitas vezes nos encontramos em uma encruzilhada, sem saber que caminho seguir. As decisões que tomamos, os relacionamentos que cultivamos, os objetivos que perseguimos, tudo isso molda o nosso destino. As escolhas podem parecer esmagadoras, mas existe uma luz orientadora disponível para todos nós. Esta luz é o amor e a sabedoria de Deus, nosso Criador Todo-Poderoso. Ele conhece os planos que tem para nós, e seu desejo não é nos controlar, mas nos levar a cumprir os belos propósitos que Ele estabeleceu em nossas vidas. Considere o relacionamento que você deseja ou a promoção. Pode parecer exatamente o que você precisa, mas e se houver uma armadilha oculta? E se o não de Deus for, na verdade, a vontade e a maneira dele de te guiar para algo muito maior? Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, está escrito: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Veja, o amor de Deus por nós é tão profundo e duradouro que Ele às vezes nos protege de coisas que parecem boas, mas que podem não ser certas para nós no longo prazo. O seu não é uma rejeição, mas sim uma proteção. Como seguidores de Cristo, temos o privilégio de reconhecer a Deus pela sua magnificência. Ele é poderoso além da medida, mas tão gentil e atencioso conosco. Devemos honrá-lo com reverência, adoração e confiança inabalável. Deus deseja nos liderar, não como um tirano, mas como um pai amoroso. Ele quer nos libertar, nos permitir florescer nos seres radiantes que Ele nos criou para ser. Quando abraçamos a sua orientação e andamos na luz da sua verdade, refletimos a sua graça num mundo que anseia por esperança e amor. Somos lembrados na Bíblia dos perigos de seguir líderes que não possuem a verdadeira sabedoria. Veja como Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 15, versículo 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Não nos deixemos desviar, mas em vez disso, coloquemos a nossa confiança naquele que conhece o caminho. Ao confiar na liderança de Deus, encontramos a liberdade e a confiança para nos tornarmos tudo o que deveríamos ser. Suas promessas, sua bondade, sua fidelidade são nossa âncora, como está belamente expresso no Salmo 139, versículos 5, 9 e 10. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Vamos nos aprofundar na bela história da redenção encontrada em Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 24. É a história de dois filhos, um dos quais se envolve em seus desejos e se afasta da orientação do pai. O filho mais novo, ansioso por experimentar a vida nos seus próprios termos, pega a sua herança e aventura-se em territórios desconhecidos, desperdiçando tudo. Imagine isso, um jovem cheio de vigor, deixando de lado a sabedoria de seu pai, parte em uma jornada que ele acredita que o levará à felicidade. Mas com o passar do tempo ele se vê perdido, faminto e desesperado. No momento mais difícil, ele percebe que suas escolhas o afastaram do conforto e o levaram ao desespero. Isso não é um reflexo de nossas vidas, às vezes? Muitas vezes acreditamos que podemos traçar o nosso caminho sem a orientação de Deus e nos desviamos, tentados pelos prazeres mundanos.
Mas quando as tempestades da vida nos atingem, nos encontramos num deserto de confusão. A compreensão da sua loucura por parte deste jovem é um profundo despertar. Ele reflete sobre o amor e a compaixão de seu pai e decide voltar para casa disposto a se humilhar e buscar perdão. Sua jornada de volta é cheia de incertezas, mas ele é movido pela fé e pela certeza de que o amor de seu pai o aguarda. Agora, imagine o pai que, apesar dos erros do filho, zela todos os dias pelo seu retorno. Seu coração se enche de alegria ao ver seu filho ao longe. Ele corre, o abraça e o recebe de braços abertos. Esta não é uma mera história de perdão, é uma alegoria do amor e misericórdia infinitos de Deus por nós. Assim como o pai da história orienta e perdoa seu filho, Deus nos guia e nos ajuda a encontrar o caminho de volta quando estamos perdidos. Esta história nos ensina que quando deixamos Deus liderar, tudo realmente se encaixa. Lembre-se, na jornada da vida seu guia está sempre presente, observando, esperando e amando você. Abrace a orientação de Deus e deixe o amor divino te levar a paz, alegria e realização. Deixe Deus liderar e tudo realmente se encaixará. Nessa história do filho pródigo, encontramos uma mensagem poderosa que transcende o tempo e a cultura. É um lembrete de que o amor de Deus não é limitado pelas nossas deficiências, nem a sua sabedoria é limitada pela nossa compreensão. É fácil perder de vista a bondade de Deus quando estamos distraídos pelos nossos próprios desejos ou cegos pelo nosso orgulho. É fácil ficar impaciente pensando que sabemos o que é melhor para nós mesmos. Mas a história do filho pródigo ilustra a profunda verdade de que quando deixamos Deus liderar, tudo realmente se encaixará. Tal como o filho pródigo, temos a escolha de abraçar a sabedoria de Deus, de confiar no seu tempo e de abandonar as nossas ambições egoístas. Quando o fizermos, encontraremos a riqueza da sua graça, a beleza da sua redenção e a alegria de uma vida conduzida pela mão amorosa de Deus. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, não importa onde você esteja em sua jornada, lembre-se de que você nunca está longe demais para o amor de Deus e nunca está perdido demais para encontrar o caminho de volta para casa. Vamos encorajar uns aos outros, abraçar a verdade atemporal. Vamos lembrar uns aos outros que quando deixamos Deus liderar, tudo se encaixará. Seus caminhos são mais elevados, seu amor é mais profundo e seu plano para nós é perfeito. Lembre-se da antiga afirmação da fé: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Não é apenas um ditado, é uma verdade profunda para se agarrar, um farol de esperança para cada época da vida. Não se trata de lutarmos sozinhos, lutando contra as tempestades da vida com corações frágeis e mãos cansadas. Quando abrimos mão do controle, quando recuamos e colocamos nossa confiança em Deus, permitimos que sua força se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Imagine um jardim cultivado pela mão de Deus. Quer esteja chovendo ou fazendo sol, as plantas crescem. A bondade de Deus é inabalável e imutável, assim como o jardineiro que cuida de cada folha e flor. Se você se encontra cercado pelas riquezas do mundo ou preocupado com o pão de amanhã, lembre-se de que a bondade de Deus permanece. Quando nos rendemos a Deus, não estamos admitindo a derrota, mas reconhecendo que somos filhos queridos de um Pai amoroso. Estamos abandonando nossos fardos e adquirindo fé, reconhecendo que nossas lutas terrenas não são páreo para suas soluções divinas. Pense nos discípulos, simples pescadores que seguiram Jesus. Deixaram as redes, símbolo da sua autossuficiência, e optaram por deixar Deus liderar. Eles testemunharam milagres, experimentaram a alegria, enfrentaram provações, mas tudo deu certo porque confiaram em sua orientação. A sua vida também pode ser esse milagre. Aquela bela jornada, tecida com graça, amor e sabedoria. Quando o caminho parecer obscuro, quando as montanhas parecerem intransponíveis, lembre-se de deixar Deus guiar você. Deixe que Ele seja sua bússola, sua força e a sua paz. Seja nos relacionamentos, na carreira ou nas lutas pessoais, Ele conhece o caminho.
Aceite sua liderança e observe como tudo se encaixa. Descanse na bondade de Deus, pois como frequentemente proclamamos, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. E assim, o convite está sempre aberto. Deixe de lado seus medos, mantenha sua fé e deixe Deus liderar. Nas mãos dele, você nunca está perdido, nunca esquecido, mas sempre amado. Deixe-o te guiar e tudo realmente se encaixará. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.